Shalom, shalom, boa tarde. 12 de Sivan, 5.784, a contar da criação. 18 de junho de 2024, da Era Comum, à tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e com ela os seus ensinamentos. Estamos no terceiro dia da semana, conhecido como terça-feira, e nós estamos no terceiro dia para o Shabat. Então, sempre conectados com o Shabat, é importante nós podermos realmente estarmos e permanecermos na presença da luz divina. E é a forma também de nós trazermos mais a presença divina, mais luz divina para o nosso mundo, para transformá-lo para ser a moradia de Hashem. Então, por isso, terceiro dia para o Shabat, né? Esta semana nós estamos na nossa Parashá Behalotecha, né? No capítulo 8, a partir do verso 1, até o capítulo 12, verso 16, né? De Números, Bamidbar, no deserto, né? Então esta é a nossa Parashá da semana. Estamos aí com a nossa Parashá, onde nós temos as nossas reflexões. Entre elas, né, nós temos aí a questão de espalhar, né, as fontes para fora, as fontes da sabedoria, da Torá, né, do conhecimento, do entendimento, para levarmos cada vez mais avante, né, a unidade, a unicidade de Hashem, né? Então é o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Behalotecha significa acender ou colocar, né? Onde fala o primeiro versículo do capítulo 8 da nossa Parashá, né? Deus falou a Moshe dizendo: fale a Aharon e lhe diga, quando você acender as lâmpadas da menorá, né? Então é quando acender ou colocares a chama dentro da menorá, né? Com referência aos pavios da menorá. Então, a Parashá Behalotecha, ela traz para nós, principalmente nesse princípio, a questão de Provérbios, capítulo 20, verso 27, que diz, né? A alma do homem é a lâmpada de Deus, né? Que a alma é uma parte de Deus e está conectada a Ele. No entanto, para que possamos apreciar os grandes benefícios decorrentes disto, a correta posição do interruptor, por assim dizer, deve ser desencadeado pelo apertar do botão apropriado. Foi a missão de Baal Shem Tov explicar e proclamar que todo judeu, sem exceção, está conectado a Deus e que cada um tem um interruptor dentro de si, o qual, se for procurado, será encontrado. Esta é a mensagem transmitida na nossa Parashá, né? Nesse princípio de Parashá, dentro desse aspecto, Behalotecha, que significa quando acenderes. Então, desta forma, Aharon, né? Quando é instruído pelo Eterno, né? O Eterno fala a Moshe, Moshe fala a Aharon normalmente, né? Acender as lâmpadas. Acender as lâmpadas significa encontrar o interruptor ou o botão, como queira, dentro de cada um, desencadeando o amor ardente que repousa dormente na alma. Aharão, o sacerdote, representa os líderes judeus de cada geração, que foram... Desculpa aí, gente. Então, Aharão, ele representa realmente os líderes de cada geração, desde o Monte Sinai até a presente data em específico. Ou seja, são mais de 3.300 anos que os líderes judeus que passaram por aqui
né, Aharão representa exatamente esses líderes judeus. Algo peculiar para com a nossa geração, a última geração, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, falando especificamente, primeiramente, para o povo judeu, né, dizendo, somos a última geração do exílio, a Galut, e somos a primeira geração da Geulah, da redenção. Então, o que difere aqui, principalmente, dentro desse aspecto sobre Aharon representar cada líder durante esses mais de 3.300 anos, é que depois do ocultamento físico do nosso Rebbe Menachem Mendel, nós não tivemos, né, uma liderança no mesmo nível do Rebbe, né, e que não assumiu a liderança Rabad. Então, por isso que para a nossa geração, segundo os nossos mestres, né, o Rebbe Menachem Mendel, ele ainda é o líder da nossa geração, é o líder máximo espiritual da nossa geração, ok? E o segundo os nossos mestres falam, por ele ser exatamente o sétimo líder da dinastia Lubavitch, né, Rabad, significa que o próximo líder será Mashiach. Então, essa é a característica da nossa geração e do nosso líder máximo espiritual da nossa geração. E dentro desse mesmo aspecto, como Aharon, ele representa os líderes do povo judeu em todas as suas gerações, o livro Bamidbar, que é o quarto livro que nós estamos estudando, popularmente conhecido como Números, e a tradução correta e literal é No Deserto, ela tem muito foco com Mashiach, e leva-nos realmente à questão da redenção de Mashiach. Os seus estudos, as suas reflexões, ela sempre traz esse aspecto, nos levando para os dias de Mashiach. Por isso, realmente, como disse o nosso Rebbe, primeiramente ao povo judeu, última geração do exílio e a primeira da redenção, né? Então, nós estamos vivenciando os aspectos realmente para a revelação de Mashiach a qualquer momento agora mesmo, amém, vê, amém. Por isso, com o ocultamento físico do nosso Rebbe, nós não temos uma liderança à semelhança dele, à altura dele, até o presente momento. Quando aconteceu o ocultamento físico do seu corpo, em 1994, até a presente data, mesmo depois de 30 anos, nós temos aí, de fato, né, nenhum rabino assumiu a liderança Rabad da nossa geração, o que vem confirmar o que os estudiosos falam, né? O Rebbe Menachem Mendel, o Rebbe Lubavitcher, é o sétimo Rebbe, e o oitavo Rebbe, ele será exatamente o próprio Mashiach, que há de se revelar a qualquer momento, ok? Então esse é o aspecto aí. Então dentro dessa questão, Aharon, o sacerdote, representa os líderes judeus de cada geração, para que foram dotados por Deus de talentos especiais, para encontrar o interruptor, né, por assim dizer, dentro de cada judeu, ajudá-lo a se conectar com a sua própria caixa de força, né, que é exatamente a caixa espiritual interna, né? Vejam bem, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele quando assumiu a liderança do Rabad, né, a liderança mundial, e foi reconhecido por todos os segmentos judaico como o líder realmente do povo judeu. Aconteceu logo após a Segunda Guerra Mundial, logo após o Holocausto, né? O fim da guerra aconteceu em 1944 para 45, né? E aí realmente o povo judeu, com o Holocausto, 6 milhões de judeus, vidas que foram ceifadas de forma cruel, né? Ele assume logo em seguida, né, em torno de 7 anos no máximo posterior, 6 para 7 anos,
ele assume a liderança Rabad. E quando ele assume a liderança Rabad, ele encontra realmente o povo judeu no caos, por assim dizer, entre aspas, né? Na questão espiritual, né? O povo judeu estava muito machucado, muito ferido, né? A morte do Holocausto, a morte de 6 milhões de judeus era algo muito recente, e isso deixou realmente o povo judeu muito machucado. E houve um certo esfriamento realmente na questão da religiosidade do povo judeu diante de tudo isto, né? Mesmo em 14 de maio de 1948, quando a ONU, né, com a presidência do Oswaldo Aranha, brasileiro, em que reconheceu a terra de Israel, né, para ser devolvida ao povo judeu. E então, em 14 de maio de 1948, um ano depois, né, da votação na ONU, que aconteceu em 14 de maio de 1947, né, e deu o status realmente para o povo judeu de uma nação, de um Estado soberano. Então, em 14 de maio de 1948, eles tomam posse, né? A Grã-Bretanha, que estava ali na ordem do dia, responsável pela segurança realmente ali de Jerusalém e ali da questão de Israel. Então, eles tinham por obrigação permanecerem mais um mês ou 2 meses ou 6 meses em torno disso, para dar segurança ao novo Estado, certo? Mas aí o que aconteceu? Simplesmente, né, eles passaram o Estado, né, de Israel às mãos dos judeus, de o Ben-Gurion, que foi aquele que presidiu, e imediatamente a Grã-Bretanha virou as costas ao povo judeu e foi embora. Sabedores que eram tanto a Grã-Bretanha como a própria ONU, que ali, realmente no Oriente Médio, sem exceção, todos simplesmente não queriam o Estado de Israel e, sem exceção, simplesmente queriam dizimar o povo judeu. Então, naqueles dias, eles já cantavam, né, até o mar, né? Ou seja, que o povo judeu seja eliminado até o mar e não reste nenhum judeu na face da terra. É o que eles têm cantado desde 1948 até a presente data, ok? Essa é a realidade. Mas no Oriente Médio, Israel é o único país democrático. É o único país democrático, certo? Então, isso vem trazer para nós, para a nossa geração, realmente a viva esperança de que Mashiach, ele está para se revelar a qualquer momento mesmo. E depois que o nosso Rebbe assumiu, né, a liderança, né, Rabad, a liderança judaica, a liderança espiritual do povo judeu, certo? Encontrou o povo judeu todo destroçado, ferido, magoado, etc. e tal. Então, as suas primeiras ações, os seus primeiros anos de liderança, foi exatamente de colocar a casa judaica em ordem, para que cada judeu voltasse a ter a felicidade de viver a sua vida judaica, que cada judeu tivesse realmente, experimentasse novamente o frescor da fé judaica, o monoteísmo com fundamento judaico, e pudesse realmente sentir-se orgulhoso de ser judeu e de ter um monoteísmo com fundamento judaico. E foi o que ele conseguiu, através dos seus anos de liderança, a partir do ano de 1951, oficialmente que assumiu a liderança. Então o povo judeu começou realmente a voltar a ter a alegria de ser judeu, a alegria do judaísmo, a alegria do monoteísmo. E isso começou a repercutir nos 4 ventos do planeta. Então o Rebbe, ele realmente conseguiu
unir o povo judeu, conseguiu unir a fé judaica, conseguiu realmente trazer para as nações uma visão diferente e mais graciosa em favor do povo judeu. Então as nações começaram, com exceção, obviamente, do Oriente Médio, dos países comunistas, ditadores, etc., etc., né? Mas as nações em geral começaram a ter bons olhos para o povo judeu, né? E mesmo no meio dos inimigos, tem a presença judaica. No Irã, que é o maior inimigo do povo judeu, lá no Irã tem judeu, por incrível que pareça. Na Rússia, né, desde que o Putin ele assumiu a presidência, etc. e tal ali, o povo judeu tem vivido muito bem sob a presidência do Putin, por exemplo, ok? Então, assim, realmente, com a graça do Eterno, né, o Rebbe Menachem Mendel, ele voltou, ele trouxe o judeu, ele deu uma de Aharon. Ele não levou a Torá para o povo, mas ele pegou o povo e trouxe o povo para a Torá. E justamente por quê? Porque se ele leva a Torá para o povo, então a Torá ficaria submissa à vontade do povo. Mas não, ele trouxe o povo para a Torá. E ao trazer o povo para a Torá, o povo judeu para a Torá em primeiro momento, cumpriu-se exatamente aquilo que o povo respondeu lá no Monte Sinai, onde disse, faremos e ouviremos, que é a resposta do povo judeu para Hashem, que significa obedeceremos e estudaremos. Então, o Rebbe Menachem Mendel, ele trouxe isto, ele trouxe o povo judeu de volta para a Torá, certo? Para sentir mais profundamente, mais elevadamente, a alegria de ser judeu, a alegria do monoteísmo com fundamento judaico. Depois que ele colocou essa casa em ordem, então o Rebbe Menachem Mendel foi o único, depois de Moshe, foi o único que lembrou-se realmente dos não-judeus, dos povos, das nações. E foi onde que ele, já a casa em ordem, bem estruturada, então ele falou aos seus Hassidim, os seus devotos, seus seguidores, melhor dizendo, no sentido de que eles, como rabinos, eles fossem as nações para fazer o projeto Faratistá, que é o projeto expansão, a expansão do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, para as nações, o despertar das 7 leis de Noah, ou as 7 leis universais. Então o Rebbe foi o único, depois de Moshe, que voltou-se para os não-judeus, voltou-se para os povos, as nações, para que as nações possam, ombro a ombro com o povo judeu, cumprir a sua tarefa suprema, que é transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. Entendeu? Então, por isso, nós temos aqui Aharon, que representa os líderes judeus de todas as gerações até a presente data. E o nosso Rebbe é exatamente esse Rebbe, seguindo os passos do Kohen Gadol Haron, trazendo as pessoas para a Torá. Por quê? Porque ao trazer as pessoas para a Torá, as pessoas aprendem o seguinte, que eu preciso me enquadrar à Torá, e não a Torá se enquadrar a mim. Se Aharon, se os líderes, se o nosso Rebbe levasse a Torá, então a Torá ficaria submissa à vontade das pessoas. Mas não, o que eles fizeram, tanto Arão como o nosso Rebbe Menachem Mendel, trouxe as pessoas para a Torá, trouxe o povo judeu de volta para a Torá, trouxe as nações para dentro da Torá encontrar as 7 leis universais para ser a sua base ética, moral e espiritual
para andar ombro a ombro com o povo judeu, para poder transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. Então é exatamente isso. Nós fomos levados à Torá, para que nós possamos nos enquadrar na Torá, com as 7 leis universais, e não a Torá se enquadrar em nossa vontade. Então, por isso, resumidamente, ao sermos levados à Torá, somos levados a fazer a vontade da Torá, que é a vontade do Deus Altíssimo, e não o contrário, fazer com que a Torá faça a nossa vontade, com que Deus faça a nossa vontade. Esse é o grande diferencial nesse sentido aí, sobre a questão de Aharon, bem como o nosso Rebbe Menachem Mendel. Então, embora fosse o sumo sacerdote quem acendesse tradicionalmente a menorá, essa mitzvah poderia ser válida mesmo se realizada por alguém que não fosse um sacerdote, como diz o Talmud em Yomá 24b. Daí nós aprendemos que a tarefa de acender a lâmpada dentro dos outros não pode ficar por conta dos líderes somente. Cada pessoa, até mesmo quem não são sacerdotes, tem a responsabilidade de tentar achar o interruptor na alma de seu irmão judeu. Foi isso exatamente que o Rebbe fez. Então, ele compartilhou para com os seus rabinos realmente a responsabilidade, o compromisso de realmente a cada judeu e a cada não judeu trazê-los para a Torá. E não apenas nas costas, por assim dizer, do próprio Rebbe Menachem Mendel, que era o líder internacional, nacional da liderança judaica no mundo inteiro. Então ele falou, não, compartilhou, deu a liberdade para que eles fossem às nações, para que fossem aos povos, para levar realmente o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, tendo por base as 7 leis de Noach, ou as 7 leis universais, para que realmente tenham ética, moral e espiritualidade, para poder andar ombro a ombro com o povo judeu, para transformar este mundo aqui. Então, dessa forma, né, não é só ficar nas costas dos líderes, mas cada pessoa, como fala aqui os comentários de Irash, cada pessoa ela precisa realmente, já recebeu a Torá, já recebeu as 7 leis de Noa, ela precisa compartilhar e não guardar só para si. Então, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica é exatamente nesse sentido, que nós precisamos levar essa palavra, né, e fazer com que as pessoas realmente se enquadrem dentro da Torá, se enquadrem dentro das 7 leis universais e cada vez mais se preparem para a redenção final, com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, que irá cumprir todas as profecias e realmente irá fazer deste mundo o paraíso de Hashem, como é a promessa e a vontade divina desde Bereshit, desde Gênesis, desde a criação. Então, a alma do homem é a lâmpada de Deus, como diz Provérbios 20, 27, é exatamente isso. Recebemos a luz, precisamos fazer essa luz brilhar através das nossas vidas. E a Torá é esta chama viva que precisa estar ardendo dentro de nós, para que nós possamos amar cada vez mais a Deus com um amor verdadeiro, ardente, apaixonante e cada vez mais forte, sem sombra de dúvidas. É realmente desencadear em nós e no nosso próximo a conexão com Deus, a conexão com a sua palavra, a conexão com a sua vontade. Por isso, a tempo e fora de tempo, nós precisamos procurar acender esta chama em cada coração, em cada alma, em cada vida. Isso também pode ser aprendido da maneira como Aharon acendia as lâmpadas, que era até que a chama suba por si mesma, segundo o comentário de Irash, lá no capítulo 8, no verso 2, né, que fala, né,
fale a Aharon e lhe diga, quando você acender as lâmpadas da menorá, os pavios devem estar em ângulos, de modo que as 7 lâmpadas lancem suas luzes em direção à lâmpada central da menorá. A menorá autêntica, verdadeira, são 7 braços, 3 braços de cada lado, e o braço central, sempre mais elevado, mostrando ali a questão da presença divina, sem sombra de dúvidas, ok? Até que a chama suba por si mesma. Em outras palavras, nós temos que continuar a inspirar cada judeu, cada benenor, até que cada indivíduo se torne uma caixa de força, por assim dizer, autossuficiente de entusiasmo por todos os assuntos da vida judaica e de sua soberania, ok? Para que você está, no sentido simples, você está ajudando pessoa X realmente a acender esta chama no seu interior. E ela desperta para isso. Você vai continuar alimentando aquela pessoa, tendo cuidado com aquela pessoa, até que ela realmente já esteja, de uma certa forma, autossuficiente, ou seja, a sua lâmpada está bem acesa e ela vai levar esta luz para outras pessoas. Então você agora deixa de ter essa atenção especial com essa pessoa e você vai ter a atenção com outra pessoa, ela com outra. E isso então vai o quê? Fazendo o faratistá, expansão. Vai fazendo crescer o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, sem sombra de dúvidas, ok? Então, baseado num dos discursos do nosso Rebbe, Menachem Mendel, então, nós temos aí sobre a questão de espalhar as fontes para fora. Uma nascente jorra e flui para fora sem esperar que as pessoas venham beber. Uma fonte sai e dá de beber também aos que se encontram distantes. Então, aqui faz uma comparação exatamente com uma bica de mina, por exemplo, uma fonte de água. A bica de mina é uma fonte de água. É que nem uma fonte de água, uma bica de mina, onde muitas delas dão a origem a rios, ok? E por aí afora vai. Então, uma nascente, ela jorra água, ela não espera ninguém vir beber, mas ela está jorrando água, ela está oferecendo água continuamente, certo? E ela leva água até lugares muito distantes da sua fonte original. Então, assim é de fato a Torá. Ou seja, a Torá foi dada no Monte Sinai, no deserto, há mais de 3.300 anos. E essa fonte, ela nunca deixou de jorrar água, porque a Torá também é comparado à água. Então, esta fonte, a Torá, nunca deixou de jorrar água. E até onde essa água tem alcançado? Os 4 cantos do nosso planeta. Não ficou limitado ali no Monte Sinai. Tanto é uma das curiosidades do Monte Sinai, é que, na realidade, a localização exata do Monte Sinai ninguém encontrou. Supostamente, dizem alguns, que o Monte Sinai é esse daqui. Apresento lá uma foto, patati patatá e etc e tal. Dizem que ali é o Monte Sinai, mas na realidade não tem como afirmar 100% que é. E por que Deus permitiu isso? Realmente que o Monte Sinai não seja reconhecido. Para que o Monte Sinai não torne um monte de idolatria. Por que o Monte Sinai foi escolhido para a outorga da Torá? Porque em torno do Monte Sinai havia várias montanhas mais elevadas, mais altas do que ela. E o que os idólatras faziam? Eles procuravam as montanhas mais altas para colocar em seus altares idólatras. E o Monte Sinai, por ser um dos montes mais baixos, ele não foi contaminado com idolatria. Por isso que Deus escolheu o Monte Sinai. E por que o Monte Sinai não tem uma localização exata? Para que o Monte Sinai não vire um objeto de idolatria. Entendeu?
Por que que Iacov Avino, o nosso pai Iacov, disse a José e fez com que José jurasse para que ele não fosse enterrado no Egito, mas lá na gruta Marpelá, na terra prometida? Para que o seu sepulcro no Egito não se tornasse objeto de idolatria. Ou seja, Iacov, ele estava dizendo, nós não podemos incentivar a idolatria. Então, por isso, né, já abrindo aqui um leque dentro desse aspecto aqui, principalmente no meio Bnei Noach, porque o meio Bnei Noach muitas vezes parece que algumas pessoas estão sem líderes, sem liderança, e parece que esquece que tem um rabino que orienta todas as coisas. No nosso caso, o Bnei Noach Brasil, nosso rabino, Yaakov Gerenstadt, é a nossa liderança. E ele nomeou líderes e emissários em vários lugares do nosso estado. Mas tem muitos Bnei Noach que andam sem liderança, não aceitam a liderança. Fazem o que querem, acham que podem viver sem liderança e patati patatá. Ah, não, meu líder é o Rav Yaakov. Só que o Rav Yaakov, ele nomeou líderes e emissários nas localidades diversas do nosso estado, do nosso país. Então, os líderes devem ser respeitados, sim, e seguirem as orientações do líder. Quando um Bnei Noach, né, ele vem com aquela questão de ser autossuficiente, que não precisa do líder, ele está no caminho errado. Ele está criando uma nova religião, ele está criando idolatria. Ah, mas ele fala só de monoteísmo, de Torá e companhia limitada, mas ele não aceita a liderança que o Rav Yaakov nomeou, então ele está criando uma idolatria, ele está criando uma religião. Um exemplo simples de tudo. Você vê normalmente várias pessoas, vários Bnei Noach, compartilhando nos grupos aquele famoso bom dia, boa tarde, boa noite. Ok? Mas o que acontece? Muitas daquelas figurinhas, elas têm origem idólatra. Não é uma fonte segura, não é uma fonte kosher. Muitas daquelas figurinhas são figurinhas que têm realmente raízes com pessoas que são ligadas à idolatria. E você compartilha isso. Você está compartilhando idolatria. Está entendendo o que é de fato realmente espalhar as fontes da Torá? As fontes da Torá não podem ter contaminação com idolatria, gente. Então precisa ver isso. Esse bom dia, boa tarde, boa noite, é melhor você falar apenas lá, Shalom, bom dia, boa tarde, boa noite. Que o Eterno te abençoe. Ponto final. Você estará fazendo uma grande coisa e você estará, de fato, transmitindo ao seu próximo verdadeira bênção divina, sem contaminação com idolatria. Então, é uma coisa que você precisa observar dentro desse aspecto aí. Então, o jeito de espalhar as fontes da Torá em todos os lugares, não devemos esperar sentados até que os distantes se aproximem da fonte, a Torá, e peçam para beber. Devemos sair e espalhar para fora as fontes que emanam. Esse método foi iniciado por Aharão, o Kohen Gadol, que amava a paz e a buscava, amava as criaturas e as aproximava da Torá. Não esperava que viesse até ele, tomava a iniciativa, saía ao encontro de todas as pessoas e as aproximava da Torá. Não aproximava a Torá às pessoas, não a modificava, nem fazia concessões, não facilitava, nem tentava adaptar a Torá às pessoas, trazia-as para a Torá tal como ela é. Né? É um erro clássico, né? Que muitas vezes nós cometemos, né? Entre aspas, pela boa educação, você começa a corromper a Torá, querendo adaptar a Torá à pessoa.
Mas eu não quero machucar aquela pessoa, então ela me faz umas perguntas, ela me fala umas coisas, né? Ela ainda não entendeu a Torá, então eu dou uma de João sem braço, né? Concordo com ela e falo que a Torá é assim mesmo, e aí você está deturpando a Torá. As pessoas precisam vir para a Torá do jeito que a Torá é, junto com as 7 leis de Noé. Não tem como realmente enquadrar a Torá à vontade da pessoa. Ou a pessoa vem do jeito que a Torá é, ou então não vem. Quer moleza? Vai empurrar melancia na descida. Vai comer Maria mole. As pessoas precisam entender e precisam ver através de você que a Torá é firmeza. Ela é autoridade, ela é real, verdadeira, ela não tem mistura. As pessoas aí fora estão acostumadas com mentiras, meias verdades e meias mentiras. Elas estão acostumadas com isso. E se você traz uma Torá, ou apresenta ela a Torá com meias verdades e meias mentiras, pronto, para ela está tudo bom. Sabe qual vai ser a conclusão? Ela vai dizer para você assim, se é assim, eu não preciso sair de onde eu estou. Porque eu já vivo isso, meia verdade e meia mentira. Então eu não preciso sair de onde eu estou. Está entendendo? Agora você leva a luz, uma luz verdadeira, autêntica, uma luz que brilha, faz com que a escuridão, as trevas se dissipam. Aí as pessoas vão olhar e falar, epa, tem alguma coisa diferente aqui. Até hoje, a palavra que eu aprendi, ela era Maria mole. Mas essa palavra aqui não, ela tem mais firmeza. Ela tem mais consistência. Ela é mais firme. Eu preciso conhecer isso. Entendeu? E nesse sentido, afora vai. Ok? Então, por isso, a alusão ao trabalho de Aharon nessa paraxá, ao acenderes as lâmpadas, a incumbência especial de Aharon HaKodesh HaKoreh, melhor dizendo, era acender a menorá. As velas simbolizavam as almas. Uma vela de Deus é a alma do homem, Provérbios 20, 27. O trabalho de Aharon era acender e elevar todas as velas, de todos os tipos. Em cada alma há uma chama divina, embora oculta. Aharon acendeu essa lâmpada em cada judeu e revelava a chama que antes se encontrava oculta. Ok? Então ela fazia com que essa chama em cada judeu viesse, realmente brilhar. Ok? Então, depois de Moshe e Aharon, somente o Rebbe Menahem Mendel, que voltou os olhos de forma muito especial para o povo judeu, na continuidade das lideranças anteriores, sem sombra de dúvidas, obviamente num nível mais elevado, mais espiritual também, sem sombra de dúvidas. Mas somente o Rebbe Menahem Mendel, depois de Moshe e Aharon, é que olhou para os não-judeus, para as nações, para os Benei Noach, para que os Benei Noach possam andar ombro a ombro com o povo judeu, nessa dimensão espiritual. Então, o trabalho que Aharon começou ali, ao acender as luzes em cada alma judia, o nosso Rebbe fez com que cada alma judia voltasse a ter esse brilho, mas também ele incumbiu os rabinos de saírem das suas bolhas, se adentrarem as nações e poder compartilhar aos não-judeus, aos Benei Noach, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, tendo como base as 7 leis de Noach, ou as 7 leis universais. Então, nesse sentido, espalhar as fontes é o que Moshe e Aharon fez, e os líderes fizeram através dos milênios, principalmente, essencialmente, dentro do povo judeu. Somente o nosso Rebbe Menahem Mendel, além de fazer isso no meio do povo judeu, ele fez com que isso também fosse, esta chama, esta lâmpada,
entre os não-judeus viesse se acender. E por isso o movimento Bnei Noach hoje é muito mais forte do que há 20, 30 anos atrás. Então, por isso que é importante nós estarmos focados realmente nas lições que nós temos aí diante de nós sobre a palavra de Aharon, ok? No capítulo 9, no verso 22, nós temos lá a seguinte expressão, o seguinte versículo. Mesmo que fosse por 2 dias, 1 mês ou 1 ano que a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, os filhos de Israel ficavam acampados e não viajavam. Somente quando ela se elevava, eles viajavam. Então aqui nessa passagem, o que nós temos aqui é que o nosso ensinamento racídico, né, dos nossos mestres, fala exatamente sobre a questão do acampamento. Então o acampamento ele ficava num determinado lugar onde a nuvem da glória de Hashem repousava, parava. Quando a nuvem levantava e começava a mostrar o caminho de andar, o povo todo se reunia, desmanchava, desmontava suas barracas, o mexicã, e seguiam a direção que a nuvem ela assim indicava para seguir, ok? Então o que acontece? Pela história dos 40 anos pelo deserto, então essa nuvem, às vezes ela ficava um dia só, às vezes ficava 1 mês, às vezes ficava 1 ano, ou às vezes ficava alguns anos parado numa localidade e o povo ali permanecia. O povo só levantava quando a nuvem mexia, se locomovia, ok? O povo sabia quando a nuvem ia se levantar e se locomover? Não. O povo sabia se ficaria apenas 1 dia? Não. O povo sabia, nem Moshe e nem Aharon sabiam se a nuvem ficaria apenas 1 dia, 1 mês, 1 ano ou alguns anos. Eles não sabiam. Isso poderia acontecer a qualquer momento em que Deus determinasse. Ou seja, somente Hashem conhecia o momento, a hora em que a nuvem levantaria e começaria a mostrar o caminho que o povo deveria seguir. Dentro desse aspecto aqui, os nossos mestres do Hassidismo, eles dizem, poderíamos perguntar, uma vez que estamos esperando Mashiach a cada momento, como é possível que mergulhemos em nossa enfadonha vida diária, inclusive fazendo planos para o futuro? Se nós estivéssemos de fato empolgados com a vinda de Mashiach, como poderíamos estar estimulados a servir a Deus no mundo? Como ele é hoje, antes da chegada de Mashiach? Então, vejam bem a questão. Traçando, Leandro, um paralelo sobre isto e a nuvem, ou as nuvens de glória de Hashem, né? Então, se o povo soubesse que a nuvem ficaria apenas 1 dia, eles simplesmente não faziam nada. Eles não armavam a barraca, não armavam o mexicã, ficariam apenas de braços cruzados esperando. É 1 dia só, então acabou. Vamos esperar aqui 1 dia só do jeito que está, e amanhã a gente já vai partir mesmo. Entendeu? Então o povo não faria absolutamente nada, ficaria na ociosidade. Ou uma palavra um pouco mais conhecida, ficariam na preguiça. Ou uma palavra mais chula para entendermos o problema, ficariam vagabundos. Entendeu? Então é a mesma coisa com a questão da revelação do justo e verdadeiro Mashiach. Se você soubesse que Mashiach se revelaria amanhã, um exemplo que estamos dando, ok? Se revelaria amanhã, simplesmente você ia fazer o quê? Você não ia fazer mais nada. Ia se recolher
ia pegar o seu Sidur e ficaria lá fazendo prece lá. Mashiach vem amanhã mesmo. Aí você ficaria lá como um ermitão, com o seu Sidur lá e blá, 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 blá. Mashiach vem amanhã mesmo. Mas ele não vem amanhã. Ah, vai ser daqui um mês? Também não. Vai ser daqui um ano? Alguns anos? Também não. Mas quando o Mashiach vem? Quando que a nuvem vai se levantar e se locomover? A qualquer momento mesmo agora. Amém, vem amém. Ou seja, o ensinamento que nós temos aqui é que, assim como o povo judeu no deserto, eles estavam vivenciando realmente que o momento é todo o seu tempo é o seu momento, e que é esse momento que é importante para Deus, que é o qual você estar devidamente preparado. Não se preparar, mas estar preparado. Existe uma grande diferença. Eu vou me preparar, eu estou preparado. É que nem uma pessoa que vai fazer o concurso. Ele vai fazer um concurso, ele diz assim, eu vou me preparar. Está chegando o dia do concurso. Estou me preparando. Chegou o dia do concurso. Não tive tempo de me preparar ainda. Tem o outro que diz assim, bom, abriu um concurso, ele diz assim, estou pronto. Está aproximando o dia do concurso. E ele diz, estou pronto. Chega o dia do concurso, chega aquele um que diz, não deu tempo de eu me preparar. E ele diz, eu estou pronto. Qual que é a diferença de um e do outro? Um está totalmente em dúvida e inseguro. O outro está totalmente seguro que está pronto. Essa é a diferença. É isso que os nossos sábios falam. Que nós precisamos realmente estarmos, não no sentido de esperança da revelação de Mashiach. Por quê? Porque a esperança é algo para o amanhã. Pode ser amanhã, literalmente falando, o amanhã da próxima semana, o amanhã daqui um mês, o amanhã daqui um ano, ou o amanhã daqui a alguns anos. Essa é a esperança. Não, mas os mestres, os nossos sábios dizem, nós precisamos viver Mashiach a cada segundo da nossa vida. Por isso a expressão, a revelação de Mashiach, a qualquer momento mesmo, agora. Amém, vê, amém. Ou seja, se Mashiach se revelar agora, eu estou pronto. Passou o dia, ele não se revelou, mas como diz, né, a respeito dos 13 princípios de Maimônides, Mashiach há de se revelar. E eu preciso estar pronto. Mesmo que ele demore, mas eu estou pronto. Ou seja, o que os sábios falam para nós é que, entre aspas, esperar Mashiach não é algo para o amanhã, não é algo futuro, mas esperar Mashiach é algo para agora mesmo, amém, vem amém. Ou seja, eu estou pronto para a revelação de Mashiach. E como que eu estou pronto para a revelação de Mashiach? Os Benei Noach têm a sua base, as 7 leis de Noach, as 7 leis universais. Tem a orientação rabínica, estão vivenciando o monoteísmo, estão seguindo as orientações dos rabinos, que são os seus líderes. O nosso líder é o Rav Yaakov Geranstad. Então nós estamos seguindo a sua orientação, estamos nas 7 leis de Noach, estamos estudando a Torá, estamos estudando as 7 leis de Noach, estamos fazendo as nossas tefilot diárias, as nossas preces diárias, estamos fazendo a nossa techuvá diária, estamos fazendo a nossa tzedakah. Estou pronto para que Mashiach se revele a qualquer momento mesmo agora, amém, vem amém. Ponto.
É isto que os sábios trazem para nós. É isso que a Paraxá traz para nós. Para que nós possamos, de fato, realmente estarmos prontos para o momento que Mashiach se revelar. Seja agora mesmo, seja daqui um minuto, um mês, uma semana, um ano ou alguns anos, mas não importa. É isso que Maimônides fala, Rambam, é isso que ele fala, não importa o tempo que leve para ele se revelar, mas que ele se revele a qualquer momento mesmo agora e eu esteja pronto para isto. Então, por isso, quando realmente o Eterno fala através de Moshe para Aharão, quando você acender as lâmpadas da menorá, os pavios devem estar em ângulo, de modo que as 7 lâmpadas lancem suas luzes em direção à lâmpada central da menorá. Então, Aharão, que representa todos os líderes espirituais do povo judeu até a presente data, nós temos para a nossa geração Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo espiritual. O próximo, segundo os ensinamentos racídicos, é Mashiach, que há de se levantar como líder do povo judeu. E como rei nomeado que será, ele será o rei não apenas do povo judeu, mas ele será rei de todas as nações, porque ele guerreará as guerras de Deus, vencerá todas as guerras rapidamente. E ele estabelecerá nos 4 cantos da terra a sua bandeira, a bandeira de Mashiach, onde as nações seguirão realmente as suas orientações, seguirão seus ensinamentos, convergindo todas as nações, ombro a ombro com o povo judeu, para a única adoração ao único Deus. Então é isso que nós precisamos estar atentos. Entre outras mensagens que nós encontramos na Parashá Bechaloterá, essa é uma delas essencialmente para a nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Para nós encerrarmos, peraí, deixa eu ver se eu não... É isso daqui mesmo. Para nós encerrarmos, quero deixar aqui o ensinamento de Rambam, Maimônides, que nos fala, aliás, o Pirkei Avot, a ética dos pais, o ensinamento dos nossos sábios, que fala no capítulo 3, no parágrafo 7, sobre uma questão importante, porque muitas vezes você diz assim, puxa vida, eu estou sozinho, ou estou sozinha, gostaria de ter uma comunidade Beneinô, uma sinagoga Beneinô perto de mim para eu poder estar junto com os irmãos. Então veja bem o que a ética dos pais, que são os ensinamentos dos nossos sábios, o que fala no capítulo 3, no parágrafo 7, diz assim: o Rabi Halaftá ben Dossá de Kefar Haniná disse: 10 pessoas que se sentam e se ocupam com a Torá, a presença divina paira entre elas, como foi dito. Deus mantém-se postado em uma assembleia divina. De onde sabemos que o mesmo ocorre com 5 pessoas? Pois foi dito, e ele estabeleceu o seu grupo sobre a terra. 5 pessoas. Seu grupo. De onde sabemos a respeito de 3 pessoas? Pois foi dito, entre os juízes, ele julga. Ele está presente. De onde sabemos a respeito de 2 pessoas? Pois foi dito. Então, temerosos a Hashem, conversaram um com o outro, e Hashem prestou atenção e escutou. De onde sabemos a respeito de uma pessoa? Pois foi dito, em todo lugar em que meu nome seja mencionado, virei a ti e te abençoarei.
Ou seja, o que os nossos mestres, os nossos sábios dizem aqui através da Ética dos Pais, Pirkei Avot, ele está dizendo, 10 pessoas aqui, no caso, literalmente falando, simboliza um grupo de pessoas, independe do número, 10, 20, 30, mil, milhão, etc. e tal. Depois fala de 5 pessoas, né? Às vezes está se referindo exatamente o quê? A uma família, por exemplo, ok? Depois fala a respeito de 3 pessoas, né? Que pode ser apenas 3 pessoas, que um é amigo do outro e se sentam-se para falar sobre Torá. Depois fala de 2 pessoas, né? 2 pessoas que falam de Torá, falam de Hashem. E depois fala de uma pessoa. E então é dito, né? Em todo lugar em que meu nome seja mencionado, virei a ti e te abençoarei. O que nós queremos deixar aqui? Os dias realmente são complicados. Nós estamos vivendo dias difíceis, não são dias fáceis, não restam dúvidas. Mas Hashem, ele sempre dá-nos a receita para que nós não venhamos a adentrar no desespero. Hoje, muito infelizmente, né, muitas pessoas têm aquela famosa síndrome do pânico, para que não venhamos a entrar na síndrome do pânico. Outras pessoas que entram numa desesperança sem fundo e se entregam à falta de esperança, que acabam fazendo da sua própria vida um inferno, por assim dizer. Tem pessoas que simplesmente falam assim, para mim não fede, não cheira. Tanto faz viver como morrer, para mim é a mesma coisa. Então essa palavra dos nossos sábios aqui, no capítulo 3, parágrafo 7 da Ética dos Pais, Pirkei Avot, né, é exatamente para trazer a cada um de nós. Não importa o número de pessoas em que você está. Você pode estar sozinha na sua casa. Você pode estar sozinha no meio da sua família. Mas você invoca o nome de Hashem. Você pode estar no meio da sua família grande. Você pode estar entre muitos amigos. Ou você pode estar num bom grupo de Benei Noor ou numa sinagoga Benei Noor. Deus está dizendo que desde você como uma única pessoa até aquelas inúmeras, Ele está presente da mesma forma. Então, por isso, não coloque debaixo do seu braço, debaixo do seu sovaco, como diz o outro, uma muleta de desculpas. Eu não posso isso, eu não posso aquilo, porque eu sou sozinho, eu sou sozinha. Se eu tivesse um grupo, se eu tivesse uma comunidade, se eu tivesse uma sinagoga Benei Noor, seria diferente, eu seria diferente. Não. Seja diferente na configuração que você está. Faça suas preces diárias. Faça a sua techuvá diária, o seu retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Faça o seu estudo da Torá, entre eles, por exemplo, que nós estamos fazendo aqui, mas tem as leituras diárias da porção da Parashá da semana. 5 minutos você lê, 5, 10 minutos no máximo você lê a leitura diária da Parashá da semana. Faça o estudo das 7 leis de Noa, suas ramificações. Faça a sua tzedakah, as suas ofertas, dízimos, doações, etc. e tal. Siga os 5 passos. Esteja você com você sozinha, esteja você com mais uma pessoa, esteja você com mais 2 pessoas, esteja você em 5, esteja você em 10, em 1000, etc. e tal. Não deixe de servir a Hashem e de invocar o nome do Eterno, o nome de Hashem. Nas suas preces você pode falar
Adô-Nai. Você pode falar completo, sem o tracinho. Você pode falar essa expressão do nome de Hashem, né? Nas suas preces aí, sem sombra de dúvidas. Ou seja, é dessa forma que nós, e expandir isso, né? Falar realmente do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né? Expandir isso daí. É assim que nós abreviamos a revelação de Mashiach para qualquer momento e a qualquer momento, agora mesmo, amém, vem amém. E é a forma de nós estarmos preparados para o momento da revelação de Mashiach. Está ao nosso alcance. Basta apenas sabermos responder de forma positiva ao nosso Deus. Ok? Para finalizar, nós queremos deixar aqui o nosso shalom, algumas pessoas que sempre estão conosco aí, aqui no Facebook, no Instagram, no YouTube também, né? O Roger Cost, de Belo Horizonte, Minas Gerais, a Ana Cristina Pereira Calmo, de Linhares, Espírito Santo, Alexandre Pereira Bentes, Belém do Pará, o Bruno Maribondo, de Araújo, Paraíba, Iosef Amurraci Costa, Belém do Pará, o Ronaldo Guerra, São Paulo, capital, o Mirumir, de Olambra, interior de São Paulo. Esse pessoal aqui é do grupo Terrilim Comunidade do Facebook. Temos também o Sérgio Xavier Ferreira, de Itacoatiara, Amazonas, Najib Raul, de Goiânia, Goiás, a Andréia Pacheco, de Botelho, Araguaia, Pará, Kaufmann Civica Cid, Ubatuba, Minas Gerais, Jarbas Rodrigues, da cidade de São Desidério, Bahia, a Maria José Barros Pereira, mais conhecida como Miriá Barros, né, nas nossas lives, que é de Brasília, Distrito Federal, a Silvia Bickman, Belém do Pará, o Valdir Pires Adão, São Paulo, capital, e a Rita Maiorovic, né, de Natal, Rio Grande do Norte, Baruch Hashem. E os nossos amados aí que estão ao vivo e a cores, sempre estamos falando dos vossos nomes, Baruch Hashem, pela vida de vocês, de sempre estarmos juntos aqui. Vamos em frente? Vamos transformar este mundo para ser a moradia de Hashem, ok? Temos aí o Olam Move, né? Quem será o Olam Move que está apresentando por aí, né? Dá para se identificar ainda? Dá tempo? Olam Move, né? Tem um emblema aqui que eu não consigo ler, aqui no meu celular aqui. O zóio de vidro não deixa ler direito. Essas pequeninas letras aí. Baruch Hashem, vamos em frente aí, né? Louvamos a Hashem por cada vida, cada pessoa que está conosco nessa tarde aqui com a Torá. Ok? Shalom, shalom. Até a próxima.